Ilustres amigos do canal, tudo bem? Hoje é o dia de falarmos como estão as rentabilidades dos CDBs pré-fixados e vinculados ao IPCA, porque tem aí opção de pré-fixado a mais de 15% e tem também CDB vinculado ao IPCA pagando mais de 10% ao ano. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e que isso ainda vai render muito, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias, sempre às 18 horas, tem vídeo novo aqui para te ajudar a investir melhor. Vamos lá, sem enrolação, trazendo as informações dos melhores CDBs para os próximos 3 anos. Vamos começar falando aqui de CDB pré-fixado com vencimento para 2023. Como é que eu trago essas informações? Primeira questão, eu trago aqui os CDBs que tenham pelo menos a oferta de 1.000 CDBs, para que esta oferta não acabe rápido e você não veja ela somente na teoria, você tenha ela na prática também. Então essa informação é importante. Por que pelo menos um ano? Para que você não pegue aí as maiores taxas de imposto de renda. Ou seja, se você pegar aí uma taxa muito boa, mas uma taxa que vai durar para 2, 3, 4 meses, ela vai ser comida pelo imposto de renda. Dito isso, vamos lá. Nós temos aí as ofertas de CDB pré-fixado. E você já vê aí nessa tela que a melhor opção para daqui a um ano é do Banco Voiter a 14,40%. E eu gosto de trazer aqui um referencial comparativo. E o referencial comparativo é o Tesouro Pré-fixado 2023. Esse título ele não está à venda, mas as taxas continuam disponíveis no Tesouro Direto. Tanto a taxa de compra como a taxa de venda. E ao reparar lá, a taxa de compra, 13,66. Então veja que o Banco Voiter está pagando aí menos de 1% para esse CDB. Eu particularmente acho que essa diferença é muito pequena. E veja que essa daí foi a melhor opção que nós tivemos na data de hoje. Porque as demais foram 14,30% e 14% para daqui a um ano. Você tem encontrado opção de CDB melhor e de outros investimentos, como LCI ou LCA? Escreva aí nos comentários qual a taxa que você está encontrando e qual é o banco emissor, para que nós possamos divulgar. E se desejar, entra no grupo do Telegram e posta lá para que todo mundo possa divulgar essas informações e nós possamos nos ajudar aí nessa grande comunidade. Vamos lá, falando do pré-fixado 2024 agora. Nesse caso aí, a referência é o Tesouro Pré-fixado 2024. Que também é uma referência teórica, porque esse título não está disponível para venda. Mas a primeira questão que eu chamo a sua atenção é como a taxa caiu. Vou voltar para você verificar. Veja aí o 2023 aqui no alto, 13,66. Olha quando passa para 2024, a taxa cai para 12,18. Veja, é uma queda muito alta de quase 1,5%. Que não é acompanhada pela queda do CDB. Veja que há uma queda no CDB, mas nesse caso aqui, o melhor CDB é do Banco BMG para ir o mês de outubro de 2024 e você já pagar a menor alíquota de renda. Porque depois de 2 anos, você paga somente 15%. Então, se você comprar esse CDB e levar até o vencimento, você paga somente 15% de imposto de renda. Então, verifica aí. 13,50% é o melhor valor que eu encontrei na data de hoje, sendo que o Tesouro Pré-fixado 2024 está 12,18. Repara que a diferença aí já está um pouco maior, ou seja, já está pagando um spread maior no ano de 2024 em relação ao ano de 2023. Eu ainda não acho que é o ideal, mas aqui é só a minha opinião para que você aí compreenda um pouco melhor. Estamos falando de uma diferença aí que ainda não chega a 1,5% de diferença. É mais precisamente aí 1,32% entre o pré-fixado e a melhor oportunidade. Vamos falar agora do pré-fixado 2025. E aí sim, nós temos uma referência teórica e prática no Tesouro Direto, que é um título disponível aí para você que quer investir. E lá, ele está sendo ofertado a 11,71. É a taxa aí de compra desse título na data de hoje. Sendo que o melhor CDB que nós temos é o CDB da Facta Financeira, 13,85. Opa, aí entrou num parâmetro que eu sempre julgo interessante. Pelo menos 2% de diferença. É um parâmetro que eu, Vinícius, entendo que é adequado.
mas pode ser que para você não. Mas você precisa ter uma noção. É por isso que eu trago este comparativo. Então veja que nesse caso, para essa primeira opção de CDB, nós já temos aí essa diferença mínima que eu considero de 2%. Agora, se você for verificar os outros CDBs, não. Novamente, a diferença fica abaixo de 2%. Então, você repara aí a oportunidade. Agora, vamos trazer aqui um resumo do que eu encontrei de melhor e, às vezes, você pode verificar. Agora, na sua tela está aí oportunidades aí que eu verifiquei com quantidades baixas. O que é isso? São quantidades abaixo de 1.000 unidades. São aquelas referências que você precisa ter na cabeça, que se aparecer é uma excelente referência nesse momento, final aí do mês de outubro. Então veja aí, se não formos olhar para a quantidade, tem 3 opções aqui, todas a 15,45%. Só que repara que o vencimento aí não é um vencimento muito bom. A mais distante é para março de 2024. Em outras palavras, você vai pagar aí um imposto de renda mais alto. Por isso o cálculo tem que ser feito com cuidado. Mas veja que a taxa já está aí, ó, 15,45%. Se nós formos olhar aí, CDBs com oportunidades acima então aí dessas 1.000 quantidades, 1.000 unidades de CDBs, aí a melhor oportunidade é do Banco Voiter, 15,45 e depois seguida aí do Banco Fibra. Veja que nos dois casos, tanto acima de 1.000 quanto abaixo de 1.000, nós estamos tendo a mesma taxa. Ou seja, não tem grande diferença nesse caso, nesse vídeo de hoje, com relação aos CDBs. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque o intuito aqui é sempre ajudar você a investir. E por falar em ajudar, eu tenho uma playlist aqui do alto chamada Cenários, que semanalmente eu trago opiniões de gestores, de economistas, de instituições financeiras sobre o mercado macroeconômico. É bom você entender o que cada um está falando. E no vídeo de ontem que eu gravei, eu trago a projeção do Banco Mundial, do FMI e também de Nouriel Roubini, o homem que previu as últimas crises financeiras. Assista lá. Vamos lá, para continuar aqui, vamos falar agora dos CDBs vinculados ao IPCA. Começando também pelas oportunidades em 2023 e sempre acima de 1.000 quantidades disponíveis. Então você verifica aí que para outubro de 23, a melhor oportunidade é do Banco Daicoval, que está oferecendo o IPCA mais uma taxa fixa de 6,25%. A de baixo aqui seria ainda melhor. Só que ela não tinha a quantidade disponível, que é o CDB do Banco Fibra e depois do Banco BV. Então repare, em que pese estarem com taxas melhores, não tinham a quantidade acima de 1.000 unidades. Por isso eu destaco como referência para 2023 esse CDB aí do Banco Daicoval, para você entender melhor. Só que nós não temos aí o padrão de comparação com o Tesouro IPCA 2023, porque ele não existe, não há esse título no Tesouro. Por outro lado, olhando para 2024, aí sim nós temos um padrão de comparação e algo bastante curioso aqui. O que é bastante curioso é que eu arranjei aqui 3 oportunidades. A melhor é do Banco Pan, 6,5. Depois viria 6,25 do Banco BV e depois do Banco Mercantil. Só que olha aqui que absurdo que nós estamos verificando. Um banco privado, ou seja, aumenta o risco com uma taxa mais baixa do que o Tesouro IPCA 2024, que o risco é quase mínimo. É um dos riscos mais baixos do mercado. Essa análise você precisa sempre fazer. Por isso que eu trago aí um referencial de 2% de diferença. Veja que nesse caso, na minha visão, seria um absurdo você investir num CDB de um banco privado ao invés de um título do Tesouro Direto. A única ressalva que eu faço nesse caso é que o IPCA 2024 não está disponível no Tesouro Direto. Então você não teria como comprar. E a segunda questão é que nós verificamos aqui que esse título ele vence em agosto de 2024, no caso do Tesouro Direto. E esse outro do Banco Mercantil é somente outubro. É próximo, mas não é a mesma coisa. Mas repare sempre como referência os títulos do Tesouro, para que você tenha aí um spread, uma vez que o risco de se investir no CDB é um risco maior. Falando agora de vencimento aqui para 2025, você já sabe também que não temos um CDB, um título do Tesouro Direto aí para o ano de 2025 vinculado ao IPCA. Só temos 24, 26, 35 e 45. Mas muito bem, olha como aqui no caso a taxa melhorou muito. Veja que para 2025 ainda se encontra aí uma taxa de 8,77 mais o IPCA.
E veja que tem outras oportunidades aí com uma taxa próxima a essa taxa. Veja como que a taxa muda em relação a 2024, que era 6%. De repente, passa para 8%. Uma taxa muito interessante. Mas para finalizar aqui, eu quero trazer as duas últimas informações. Quais foram as melhores taxas, independentemente de quantidade disponível na data de hoje? E aí tem do Banco Pan 2 vezes e do Banco Pactual. Só que aqui duas questões. A primeira delas, que você deve sempre analisar a instituição financeira emissora do CDB. Por isso eu quero te indicar esse vídeo aqui no alto, que é para você acessar o Banco Data e saber analisar a instituição, para você verificar a credibilidade, a saúde financeira dela, antes de comprar e depois ficar só de olho na rentabilidade. Então, antes de investir, avalie aquelas instituições para você avaliar o risco de crédito, o risco de calote da instituição. Segundo ponto importante é que elas estão oferecendo taxas excelentes, mas repare que os vencimentos estão bem curtos. São vencimentos abaixo de 6 meses, ou seja, o imposto de renda de 22,5% pode levar uma boa parte da sua rentabilidade. Então você tem que sempre fazer esse cálculo. A última informação aqui a respeito de CDBs vinculados ao IPCA, só que nesse caso, com quantidades acima de 1.000. O que nós temos aqui é do Banco Voiter a uma taxa de 10,42% para março de 2023. Depois o Banco BMG para abril de 23 a 10,41%. Então ainda temos oportunidades com IPCA acima de 10%. Mas as oportunidades estão sendo cada vez mais curtas, ou seja, vencimentos mais curtos. Por que razão? Porque há uma expectativa que o IPCA fique cada vez mais controlado. Se o IPCA ficar cada vez mais controlado, como você tem uma taxa muito alta, no caso aí a taxa pré-fixada, o IPCA soma-se a essa taxa para te dar a rentabilidade final. Se o IPCA estivesse alto, provavelmente o CDB pré-fixado também estaria com uma taxa melhor. Para finalizar, então, eu trago aí um resumo das melhores oportunidades. Eu andei verificando e uma boa oportunidade aí, para você que quer olhar para o pré-fixado, é esse CDB do Banco Voiter com a taxa de 15,45. Essa daí é a rentabilidade bruta. O vencimento dele é dezembro, ou seja, quando descontar o imposto de renda, você receberia aí 12,75% líquido, ano a ano. Lembrando que isso são juros compostos. Então veja aí que você estaria recebendo uma rentabilidade bem interessante nesse momento. Se formos lembrar, há um tempinho atrás, menos de um mês atrás, era difícil encontrar CDB pré-fixado com essa taxa. E aí eu resolvi procurar um CDB vinculado ao IPCA com um vencimento semelhante para tentar fazer um cálculo aqui para você. E qual é o cálculo que eu quero mostrar aqui para você agora? Veja aí, o CDB de dezembro para 2023 é o IPCA mais 9,04%. Se for isso aqui, eu quero mostrar para você qual é o cálculo da inflação implícita, que é 1,1545, que é essa taxa do pré-fixado em decimal, dividido por 1,0904, que é então a taxa em decimal que nós temos do IPCA. E aí nós chegamos então à inflação implícita de 5,8%, menos 1 vezes 100 para ficar mais fácil para você. Tá aí, ó, 5,87% é a inflação implícita comparando esses dois títulos. Resumo final para você. Oportunidades acima de 15% ainda existem com relação a CDBs. Só que não olhe somente a rentabilidade. Nesse momento aí de insegurança, de imprevisibilidade, de dúvidas com relação a longo prazo no mercado financeiro, se eu puder te dar um conselho primeiro, avalie a instituição financeira para ver se há segurança nela. E o que eu chamo de segurança? A instituição continua dando lucro, ou seja, o histórico dela é de lucro crescente? Como que está lá o índice de imobilização? Ou seja, se tiver que vender os ativos, está pouco imobilizado ou está muito imobilizado? Enfim, esse tipo de análise é importante para você fazer, além de olhar só para a rentabilidade. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias e fique de olho, porque aqui nós sempre vamos te informar sobre rentabilidade e investimento com segurança. Um abraço e até o próximo vídeo.